Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco mais uma vez, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 28, verso 8. Vamos lá. Diz assim: As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. E elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Eu quero repetir isso. Não tenham medo, pequeno rebanho. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Glória a Deus. Creio que os irmãos já identificaram, é a ressurreição e as Marias, Maria Madalena, Maria Salomé e outra Maria que eu não me lembro agora, eu acho que é a mãe de Tiago, se eu não me engano. Elas se prepararam e foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor de maneira profética. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos conservar, e a unção fala justamente disso, a unção dos mortos. Era ungir para embalsamar. Os egípcios antigos tinham essa prática. Talvez elas tivessem aprendido, mas a grande questão é que a unção, ela significa preservação. Preservação talvez daquilo que esteja em decomposição, a unção de um corpo morto, irmão, logicamente eu estou falando. E naquele caminho, elas estavam indo a ungir algo morto, elas estavam indo para um lugar de morte, ao lugar da sua dor, ao lugar do seu tormento, porque na verdade elas estivessem atravessando um momento de muita insegurança e muito medo, porque como pode, né? A gente pergunta, depois de tudo que Jesus fez morto, não combina morte com um Salvador. Afinal, ele se apresentou a nós como Salvador, então morte não combina com ele. E elas estavam indo até aquele lugar que, para surpresa delas, elas encontraram um anjo que delegaram ela vamos dizer, incumbiram elas de um propósito, que era justamente entregar a mensagem de que Jesus tinha ressuscitado. O anjo fala para elas: venham e vejam, ele ressuscitou. E essa seria a mensagem que estaria nos lábios, no louvor entoado agora a partir delas. O milagre aconteceu e isso trouxe muita alegria para o coração delas. E eu li os versículos que sucedem justamente o encontro ao anjo. Vamos lá, vamos fazer algumas aplicações pertinentes para trazer para a nossa vida. Começa a falar assim, ó: as mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheias de alegria. Eu gosto dessa mensagem, irmãos. Por quê? Porque elas revelam uma obediência muito grande, sabe, ao Senhor e às coisas do Senhor, e um temor ao Senhor. Por quê? Porque elas estavam no lugar de morte e elas saíram apressadas. Elas saíram daquele lugar porque era um lugar de morte, era um lugar que trazia dor ao coração, era um lugar onde trazia lembranças que talvez elas não quisessem ter, talvez as lembranças da crucificação. E antes de tudo, irmãos, antes de tudo mesmo, antes de qualquer coisa que nós vamos fazer, antes de qualquer mensagem que nós vamos anunciar, nós precisamos, sabe, sair do nosso lugar de morte. Eu gosto de uma palavra qual Paulo dá para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, quero ler com vocês o verso 16, uma exortação, sabe, de Paulo a Timóteo, que era um jovem pastor da igreja ali de Eféso. Ele diz assim para ela, ele fala assim, ó: fique atento ao seu modo de viver e os seus ensinamentos. Algumas versões, como a Ferreira de Almeida, trazem a seguinte informação: tenha cuidado de ti mesmo. E eu quero me apegar a isso: tenha cuidado de ti mesmo. E permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e àqueles que ouvem. E na versão Ferreira de Almeida fala assim: a salvação transbordará. E essa é a forma correta, irmãos. Por quê? Porque primeiro nós temos que correr, sabe? Primeiro nós temos que sair apressados do nosso lugar de morte. Esse é o primeiro passo, irmãos. Esse é aquilo que nós devemos fazer.
Muitas vezes nós queremos ajudar os outros, mas ainda estamos no lugar de morte. Não temos nem cuidado de nós mesmos, não temos nem, tomado o cuidado de nos amar a nós mesmos. Não tem como uma salvação transbordar se nós ainda estamos perdidos. Isso é uma verdade muito grande. Muitas vezes carregamos algo em nosso coração, que já deveria ter ficado lá atrás. Para-brisa, irmão, ele é maior do que retrovisor. Nós precisamos entender isso, porque aquelas mulheres saíram apressadas. Elas falam aqui apressadas, falaram assim, assustadas, mas cheias de alegria. Assustadas, mas cheias de alegria. Por que cheias de alegria, meu irmão? Porque a felicidade, ela está justamente no caminho daquilo que o Senhor propôs para nós. A felicidade é o caminho, irmãos. A felicidade é o próprio caminho. Muitas pessoas, por exemplo, pensam que devem estar num lugar para encontrar a felicidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Às vezes nós planejamos uma viagem com a família para a praia, sendo que a verdadeira felicidade é a própria família que o Senhor nos deu. A própria construção da família é muito mais glorioso do que o lugar que nós vamos. Então nós já temos dentro da nossa própria casa a vida, mas às vezes esquecemos disso. A felicidade se encontra, por isso elas estavam cheias de alegria. E olha, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Qual que era a mensagem? Ressuscitou. Agora, irmão, se elas tivessem saído de lá, elas poderiam ter transmitido essa mensagem? Jamais. Eu quero ler com vocês que o Senhor, ele tem um cuidado muito grande conosco, justamente desse lugar de morte. Em Lucas 16 conta a história de o rico e o Lázaro. O Lázaro era um mendigo e o rico era um homem que esnobava Lázaro. E quando ele morreu, a palavra conta que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Mas em determinado momento, quando o rico viu que toda palavra era verdade, no versículo 27, ele tem um encontro com Abraão. Ele vê Abraão do outro lado do céu e ele fala assim, o rico diz, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de lamento. Abraão se nega, logicamente, irmãos. Por quê? Porque no lugar de morte não tem como a gente ajudar ninguém. E essa é uma mensagem clara que o Evangelho traz para nós. Logicamente, é a partir do momento que nós nos colocamos no caminho apressados que nós vamos ter esse entendimento, que é no caminho que a felicidade toma conta do nosso coração. Se não nos colocarmos no caminho, meu irmão, a alegria provavelmente não virá. Não há alegria, não há paz, não há segurança fora do caminho de Deus. Não há fora de Deus, irmãos. Não tem como fugir disso. E olha só para vocês verem. No versículo 9 começa falando, no caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. É impressionante isso, porque o Senhor se revela no meio das nossas dificuldades. Aquelas mulheres viviam, um momento de incredulidade, de insegurança, de medo, porque, como eu disse no princípio, talvez elas, receberam a promessa e o cenário que elas viviam não combinavam com aquilo que elas tinham ouvido do Senhor, não combinava com um fardo suave e leve. E muitas vezes nós somos assim, mas o Senhor, na sua bondade, ele se revela a nós no caminho. Ele se revela através de uma palavra, ele se revela através de um sonho, ele se revela através de uma mensagem como essa, ele se revela, num pensamento bom sobre uma pessoa, ele se revela a nós, trazendo paz ao nosso coração e esperança de que tudo vai dar certo. E olha só para vocês verem a atitude delas. Elas correram para ele e o abraçaram, seus pés e o adoraram. E essa deve ser a essência do nosso caminho, irmãos. Elas saíram apressadas do lugar de morte, mas para Jesus elas correram. Elas saíram apressadas, talvez em passos apressados, mas para Jesus nós devemos correr, porque para Jesus nós devemos dar o nosso melhor, a nossa adoração. Quando nós colocamos o nosso coração em Jesus, irmãos, tudo vai bem, Olha, ele acalma o nosso coração, ele acalma as tempestades e ele acalma, tudo que está acontecendo exteriormente. Eu gosto de Mateus capítulo 8,
Porque ninguém demonstra uma paixão como Pedro ao Senhor. Ele é aquele que, sabe, se colocou aí fora do barco, talvez numa impulsividade muito grande. Ele é aquele que em Marcos 9 queria armar 3 tendas justamente para ficar com Jesus, Moisés e Elias, sem saber o que estava falando, mas que também afundou ao ver a tempestade. Mas a paixão continuava ali. Por quê? Porque essa paixão que revela justamente a essência do adorador, sabe? De querer ir rápido, correndo, independente do terreno que vai ter que andar para se encontrar com o mestre. Talvez o terreno seja de água, mas há uma palavra sobre esse terreno que dá suporte. O problema é que nós afundamos quando nós começamos a olhar, mas o Senhor é poderoso para acalmar a tempestade dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. E quando ele acalma dentro, transborda para fora, para as outras pessoas. E ele vem, olha só para vocês verem quando elas adoram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Ele se revela justamente naquilo, meus irmãos, daquilo que nós estamos incomodando. Aquelas mulheres estavam assustadas, inseguras ainda, porque não tinham visto o mestre, mas ele se revelou a elas. A promessa vai se cumprir. E é justamente isso, sabe? Vai florescer. O teu deserto vai se transformar num jardim. Não pare porque está difícil. Olha, Paulo passou por isso. Quero ler com vocês outro versículo que está em Atos capítulo 18. Eu vou ler o versículo 9. É uma revelação do Senhor. Fala assim, ó: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Ele foi chamado ao ministério da pregação. Pois estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E quando o Senhor olha para mim e para você, meus irmãos, independente da missão que seja, no teu ministério, no teu trabalho, às vezes até mesmo em uma confecção de roupa, como Dorcas, por exemplo, confeccionava roupas, sabe, para vestir as viúvas. Tudo isso tem um propósito em Deus. Qual é o propósito? Divulgar o nome de Jesus e alcançar aquelas pessoas que não são nossas, são deles. Então ele nos coloca no meio dessas pessoas, ele identifica quais pessoas têm a ver com o nosso propósito e nos coloca num caminho aonde nós teremos alegria, mas também terá a oposição do inferno. O inferno se levantará contra nós. Quanto mais sério for o nosso compromisso com o Senhor, mais o inferno se levantará, mais o inferno tentará nos parar. Isso aconteceu com todos e todas as mulheres de Deus. Por isso Paulo fala em Efésios 6,10: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mal possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus. Paulo estava pregando para Coríntios, irmãos. Logo depois teve um ataque. Ele foi para julgamento. Gálio viu que não tinha culpa em Paulo e que era meramente um assunto religioso e formal deles, a qual eles tentavam atacar, e liberou Paulo. O Senhor estava ali tomando conta e transformando todo o mal em bem. Para quê? Para que a palavra dele se difundisse. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto o diabo andar e cirandar de todos os lados tentando te parar. Tem visto o levante do inferno em todas as áreas da vida. Sai o trabalho, parece que o céu está cinza, sabe? Não consegue, às vezes, ter paz nem mesmo dentro da própria casa. Vai para a igreja, parece que os irmãos atacam. Irmão, eu quero te falar, você assumiu um compromisso com Jesus. Minha irmã, você assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. O que você esperava? Que o inferno ficasse quieto? Não. Isso só quer dizer que você está no caminho certo. Mas o Senhor se revela justamente nesses momentos de aflição, nesses momentos de morte. Não tenham medo. Ele se revelou aos discípulos logo depois: paz seja convosco. E ele se revela nos encorajando, se revela trazendo a paz que excede todo o entendimento, se revela da maneira que nós precisamos. Você vai ter uma revelação de Jesus Cristo, mas não fuja novamente para o lugar de morte. E olha, o que ele faz? Ele reafirma: vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Mais uma vez, o que o anjo tinha falado, cuidou delas. Agora elas estavam aptas a exercer. Por quê? Por elas? Não, irmãos. Por Jesus. É a palavra dele, é ele se preocupa com o nome dele. Logicamente, se preocupando com o nome dele, ele se preocupa em nós. É por isso que nós devemos buscar o reino primeiro. Primeiro, essa salvação deve transbordar em nós
apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 12, e eu gosto muito dessa frase, irmãos, isso precisa acompanhar, isso precisa entrar em nosso coração de uma maneira que possa transbordar a outros. Eu sempre oro ao meu Deus, no meu quarto de oração, que toda pessoa que se encontre comigo seja confrontada pelo poder do Espírito Santo, para que ela possa avaliar os seus caminhos e possa tomar uma decisão firme de permanecer em Cristo, sabendo que Ele é o único que tem todo o recurso disponível para que nós possamos avançar, sabe, e morrer felizes de ter cumprido o propósito, mesmo diante de todas as nossas limitações. Olha o que o Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele fala, versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você. Ele está dizendo hoje, a minha graça te basta. Eu vou repetir isso para que entre no teu coração. A minha graça te basta. Assim diz o Senhor, a minha graça te basta. O Senhor te diz hoje, não para, porque a minha graça te basta. Você não vai afundar na circunstância, porque a minha graça te basta. Não tenha medo, porque a minha graça te basta. A paz seja com vocês, porque a minha graça te basta. A minha graça. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza que o poder dele nos aperfeiçoa. E aí Paulo fala, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Ele manda eu dizer hoje, diga ao fraco que eu sou forte. Ele é o Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, que te cuida, que demarca território, que te protege. Ele é o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus eterno. E aqueles que esperam nele voarão como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não ficarão exaustos. Quando for parar, meu irmão, minha irmã, que seja parar para se ajoelhar diante do Senhor, para pedir que a graça dele esteja sobre você, para que você possa cumprir o propósito, porque é no caminho que se encontra toda a felicidade. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Mesmo que tenha um espinho que te machuca, mesmo que tenha um lugar de morte que você insiste em voltar, mesmo que haja medo e insegurança porque você pensa que ele abandonou, porque ele morreu para você, jamais, ele não desampara, ele não abandona. Fica firme, sabe? No final de tudo tem uma recompensa, lá eles me verão, lá eles me verão. O Cordeiro tem uma recompensa maravilhosa para o teu sacrifício, para a tua força empregada e para as tuas lágrimas derramadas no altar do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.